O futebol é um esporte que, a todo momento, há o contato físico entre os atletas, estando na lista das atividades que mais expõem as pessoas ao risco de contágio do novo coronavírus. No início de agosto, diante das pressões políticas e de empresários ligados ao futebol, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, determinou a volta do Campeonato Brasileiro. Este fato levou as federações de futebol de todo o país a trabalharem para acelerar os trâmites de retorno aos treinamentos com o intuito de concluir seus torneios estaduais. A volta antecipada gerou apreensão em atletas e funcionários de clubes expostos ao risco da Covid-19. A CBF apresentou um protocolo sanitário que vem sofrendo mudanças, pois se trata de uma situação nova que o mundo está vivendo. O protocolo inicial apresentou várias falhas. Uma delas foi autorizar apenas um laboratório para realizar os exames dos atletas. A liberação dos resultados se tornou lenta, chegando poucas horas antes do jogo, levando à suspensão da partida com os atletas já em campo. Vários clubes tiveram verdadeiros surtos da infecção entre atletas e funcionários, como aconteceu com o CSA de Alagoas, o Corinthians, a Chapecoense, que teve 26 pessoas com o teste positivo, incluindo membros da diretoria, comissão técnica e elenco, e mais recentemente, Flamengo. Curiosamente, foi o Flamengo o primeiro clube a reivindicar, junto à Presidência da República, a volta do futebol aos estádios. É importante lembrar que houve até o registro de um óbito do médico do Brusque de Santa Catarina e de um massagista do Flamengo. Na fase inicial do retorno do futebol, a CBF usou como estratégia a realização de jogos em cidades com menor impacto da pandemia da Covid-19. Foi o que ocorreu com a Copa Nordeste, onde os jogos aconteceram na cidade de Salvador, que na época tinha menor número de casos. Posteriormente, essa estratégia foi abandonada, pois a pandemia se expandiu para todas as capitais e para a maioria dos municípios. São várias situações de risco de contágio para atletas e demais profissionais envolvidos com o futebol. Mesmo sem público nos jogos, o futebol provoca aglomerações de torcedores fora dos estádios. Antes e após as partidas, e nos treinamentos, os atletas se reúnem nos vestiários e, às vezes compartilham alguns objetos. Durante a partida, um jogador marcando outro, a possibilidade de transmissão por gotículas respiratórias. Um estudo recente mostrou que os atletas atacantes são os mais expostos ao risco, pois permanecem mais tempo, de 2 até 11 minutos, com os seus marcadores colados fisicamente, com a possibilidade maior de eliminação de secreções respiratórias. O protocolo sanitário atual determina que os exames sejam descentralizados para laboratórios locais, a testagem seja ampliada para todos os atletas inscritos pelo clube nas competições em cada rodada, com 72 horas de antecedência a cada partida. Nova definição do envio dos resultados dos exames e fé em 24 horas para o time mandante, 12 horas antes da viagem no caso de visitantes, o que permitirá que qualquer equipe proceda à troca de eventuais jogadores com teste positivo. O novo protocolo permite que atletas testados positivos poderão ser escalados desde que tenham ficado isolados pelo menos 10 dias desde o primeiro diagnóstico. Esta norma é baseada no fato de que, depois do primeiro teste positivo de PCR, o isolamento de 10 dias é suficiente para que a pessoa seja liberada, uma vez que, estando assintomática, não mais transmitirá o vírus. Algumas atitudes solidárias estão sendo vistas em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Clubes divulgando na entrada do campo faixas com mensagens lamentando as mortes por Covid-19, ou se rebelando contra a volta do futebol. Uma determinação nunca vista no Brasil. É obrigatório, antes de iniciar qualquer partida, o respeito a 1 minuto de silêncio pelas pessoas que faleceram em consequência da Covid-19. Para mim, o futebol e a Covid-19 formam uma combinação perigosa. A CBF não cogita parar as competições. No entendimento da cúpula da entidade, os casos ocorridos estão dentro de